Bom, comprometido, parte 2 do bate-papo aqui com a Aline, porque o primeiro vídeo podia durar mais horas, né? Foi bem legal. Só que aí eu aproveitei e trouxe o esposo dela, Me pegou no pulo. peguei no pulo. O Leonardo tá aqui. Ele é arquiteto, trabalha projetando, né, sonhos de muita gente, que é a casa própria, né? Resolvendo os problemas também. Resolvendo o problema também. Fala um pouquinho do seu trabalho, né? A gente conversou um pouquinho com a Aline no outro vídeo. Me fala um pouquinho do seu trabalho, como é que você atua, o que que você faz, para depois a gente fazer essa mistura de profissões aqui que eu acho que vai ficar bem legal. Aí, ó. Bom, então, novamente, prazer, né? Eu sou arquiteto e urbanista, trabalho na área como autônomo já, tô com o meu escritório, vai dar em torno de uns 2 anos e meio. Tive uma bagagem seguindo na mesma linha da Aline, passei por construtora, por escritório de alto padrão, então ali eu fui pegando bastante bagagem de conhecimento. No começo, quando eu me formei, foi no finalzinho dali da pandemia, né? Então eu tive minhas dificuldades também, como todo mundo, na parte de atuar e ficar vendo como que eu ia se encaixar no mercado de trabalho. E nessa eu já sou todo. A Aline já é a cabeça, assim, ela é a raiz, ela já vai batendo de frente. Eu já sou. No começo assim, fiquei todo medroso, né? Eu falei, caramba, e agora? Mas aí nessa ela foi me dando uns toques, uma vantagem de ter uma psicóloga como esposa, né? É, tinha meus momentos de ansiedade, tinha preconceito também na parte de psicologia, assim, fazer uma terapia. Tanto que eu já fiz um tempo de terapia também para me conhecer melhor, porque todo mundo pensa que fazer terapia é só para resolver os problemas. É bom você se conhecer também, para quebrar aquele leque também de aprendizado, né? E se conhecer mais. Mas quando eu comecei a trabalhar assim no começo, eu ficava, caramba, quero colocar umas coisas na internet para captar cliente, quero me mostrar mais, mas eu tenho essa dificuldade. Ela fala que eu também sou meio desligadinho assim. Isso é normal, quem me conhece, amigos e todo mundo, sabe que eu sou uma pessoa meio desligada, mas quando envolve em questão de serviço e relacionamento, o cérebro pega fogo, foco 100%. Show. É, mas nisso eu ficava também com medo, né, em questão de como que eu vou atuar e tudo mais. E ela foi uma das pessoas assim que me deu uma força muito grande assim para meter as caras. Com o passar do tempo, voltado para a área de arquitetura, né? Eu sou arquiteto e urbanista. Na parte que eu trabalho é um leque bem grande também, desde a parte judicial de resolver problemas, como alvará de bombeiro, regularização de imóvel, uso capião. Tem várias áreas, desdobro, também quanto na parte do projeto arquitetônico, que é a construção do zero, né? Tá, então deixa eu entender. A parte do urbanista cuida dessa parte de resolver problemas, seria isso? Não, o urbanismo é mais macro, né? É Tá. você cuidar da parte de cidade, construir uma gleba grande. Um exemplo, estou trabalhando com condomínio, vou precisar mexer na parte do sistema viário e tudo mais, então já é uma gleba bem maior, é um macro. Ah, entendi. Essa parte toda que eu falei envolvendo dos serviços que eu trabalho é mais focado mesmo no arquiteto normal mesmo, que é parte de projeto e tudo mais, mais o micro. Tipo, Uhum. uma construção de uma residência, é, tanto comercial, residencial, as reformas também. Então a gente entra com o projeto executivo. O urbanismo entra mais nessa parte do macro mesmo. Ah, legal. Pô, eu sempre tive curiosidade de saber como que funcionava esse negócio. E no nosso bate-papo aqui com a Aline, ela falou do projeto da residência de vocês, que tem regras, né, tudo mais, tipo, sobre inteligência artificial. E eu nem sabia, tem regra de corredor, tem regra de um monte de coisa. Cara, o cara que não contrata um profissional pra saber disso, ele se perde, né? Como é que funciona isso aí? Você já deve ter pegado bastante bucha nesse meio tempo aí de pessoas falando, vou construir uma casa, botar um tijolo em cima do outro, vambora. E tem É, umas coisas que não é assim, né? o famoso jeitinho brasileiro, né? É. Então, na parte da construção, como que funciona? Todo município ele tem o seu plano diretor, que a gente tem que seguir. Então, cada município tem as suas diretrizes que você tem que fazer todo esse estudo, isso o profissional. Uhum. Então, essa parte não fica para os clientes irem atrás e tudo mais. Então, quando a gente fecha um serviço para fazer o projeto e tudo mais, para construir, a gente faz todo esse levantamento para entender
as diretrizes que você pode construir dentro daquele terreno. Então, a gente sempre fala que a taxa de ocupação, quanto que a gente pode ocupar, o coeficiente de aproveitamento, o que que a gente pode estar utilizando, taxa de permeabilidade, né, que é a área permeável, que tem que respeitar, e os recuos. Então, um exemplo, em um município fala que o recuo frontal você tem que ter 5 metros de recuo, você não pode construir. E uma das laterais tem que ser 2 metros. Tudo isso entra na parte para você ter ventilação, iluminação, tudo natural. Então, por isso que tem todo esse levantamento. Você vê o zoneamento também, que no caso, você não pode ir num bairro residencial e construir um prédio. Você tem que ver o zoneamento, isso na prefeitura, que é o plano diretor, você vê o zoneamento para ver se lá você pode construir um prédio de 8 andares, 9, ou você pode dependendo até uma casa mesmo, mas lá eles exigem até 3 pavimentos. Então tem todo esse levantamento antes de você começar o projeto. Caramba, que bacana. E, Aline, como é que foi pra você? Porque assim, vocês se conheceram faz um bastante tempo já, né? Uhum. E foi antes da pandemia? Ou foi depois? Foi depois da pandemia, Mas antes a gente depois. eu conhecia pela internet. Ah! Stalker. Já tava admirando ali, né? E como foi se relacionar a pós-pandemia? Porque você é uma profissional, né, que cuida da saúde mental das pessoas. Seu esposo, um profissional que constrói. São duas profissões totalmente diferentes. Uhum. Como que se relaciona? Porque normalmente as pessoas acham, pô, se eu não tiver muita afinidade, não dá certo, não sei o quê. Como que funciona? Ah, eu acho uma troca muito legal, porque tanto ele me ensina e fala de coisas da vivência dele, da área dele, que eu não fazia ideia, né? E que eu acho um absurdo eu não poder colocar o corredor do tamanho que eu quiser. E aí ele vem fazer explicações técnicas, né? Porque a gente não quer aceitar. E eu acredito que para ele também, né? De, como ele falou, ele tinha uma resistência ali com terapia, de achar que não era uma coisa necessária. E logo no início do namoro, a gente conversando sobre isso, ele falou, eu acho que eu preciso também. Então, eu acho que é uma troca sempre muito legal. São áreas até que se conversam em muitos momentos. Às vezes ele tá fazendo um projeto, o que você acha disso? O que você pensa dessa cor, né? Porque tem muito ali por trás a psicologia em si. Então, eu vejo que dá pra fazer bastante troca legal. Pô, legal. Leonardo, como que é o desafio de ser esposo de uma psicóloga? Porque, cara, Ela me deu um não toque deve aqui. ser fácil. Ela me deu um toque aqui e falou para não brincar, então eu vou ser sincero. Tô brincando, mas é uma coisa muito boa. Ambos se respeitam. Tanto que um exemplo, muita gente deve pensar, ela é psicóloga, ela sabe tudo. Ela, pelo contrário, na questão disso, né, de sempre se impor, algo, todo mundo pensa isso, né? Mas além de um relacionamento, é uma amizade muito forte, sabe? Ambos se respeitam. Tem pontos assim que ela fala, eu não vou me aprofundar aqui, você verifica o que você acha. É a parte do respeito mesmo, né? Então, eu só tenho a agradecer, que às vezes eu mesmo chego, ela fala, ó, você não tá me pagando, eu não sou sua psicóloga. Mas a gente acha que muita gente deve ficar com medo, assim, de, é psicóloga, ela vai ficar falando um monte de coisa pra você, tipo, caramba, eu tô errado, isso, aquilo. Vamos dizer, comer a mente, né? Mas não, tem uma separação ali e é só agradecer mesmo. Que legal, que legal. Quando eu propus o bate-papo, né? Porque quando a Aline, eu convidei ela, falou, pô, posso levar minha esposa? Claro, por favor, faço questão, né? É, e aí eu falei, pô, já que ele tá aqui, vamos fazer um bate-papo, né? Porque relacionamento é uma coisa mais complicada. Hoje em dia, principalmente, né? Eu falo, falo por mim mesmo, né? Relacionamento sempre é um ponto muito complicado. E eu vejo as pessoas, elas fugindo, principalmente de compromissos mais, entre aspas, tradicionais, como casamento e tudo mais, né? Hoje em dia, cada um mora na sua casa, não tem mais aquela questão de estar junto. Eu até brinco e falo que, pô, a tecnologia, ela aproximou pessoas distantes e afastou pessoas próximas. E recentemente vocês casaram, né? Uhum. Como que foi tomar uma decisão que, entre aspas, está na contramão da tendência do que está acontecendo? Que é casar e formar uma nova família
nesse mundo tão maluco que tá hoje? Uhum. Olha, eu acredito que as pessoas fogem de relacionamentos porque os modelos de relacionamentos que a gente tem não são tão legais. Quando a gente vai olhar para o passado, né, os relacionamentos que a gente via dos nossos avós, tios, né, tinha muito aquela ideia de que, trair é normal. Você entrou num relacionamento, acabou sua vida, acabou sua liberdade. Então, no nosso relacionamento, como o Léo falou, a gente é muito amigo. Então, é sempre conversado. Olha, o que que você acha disso? A gente é muito parceiro, a gente troca muito. É difícil ver a gente saindo um sem o outro, mas não porque tem essa regra na nossa relação, mas porque a gente se dá muito bem. Então, Que legal. os nossos amigos, a gente foi criando assim uma rede de os amigos dele viraram meus, as minhas viraram dele, os nossos amigos viraram amigos, então a gente está sempre junto por esse motivo e respeita muito o espaço um do outro. Eu acho que as pessoas não querem se relacionar porque elas não querem ter que lidar com a parte difícil do relacionamento, porque ele existe, né? Só que quando a gente conversa, fica muito mais fácil resolver os problemas do que quando a gente quer impor as nossas vontades. Léo, mesma pergunta para você. Hoje em dia, a tendência dos homens, né, principalmente com toda a liberdade que vem cada vez mais crescente, né, que as pessoas hoje elas enxergaram que não tem por que ser diferente, né? A tendência dos homens é cada vez não quererem mais relacionamento. E você, né, como esposo, né, homem da relação, foi na contramão disso e casou, né? E eu nunca quis. Sério? Como é Nunca que foi quis essa decisão? nessa. Eu, época assim de faculdade, época de 18 anos pra cima, assim, até um pouco antes, sempre gostei de farra, sair, viajar, tudo. E não me sentia assim de querer a famosa frase, né? Não quero me prender. Mas eu vejo hoje, isso é um ponto, vocês até falam que a consistência, tudo mais, de aprendizado, tudo mais. Eu vejo que eu aprendi muito escolhendo estar com ela. Que eu vejo que eu era vazio em questão de relacionamento, em questão como pessoal mesmo, assim. Eu Que era legal. vazio. E ela foi a minha famosa cara metade, né? A minha outra metade da laranja. Porque depois que eu abracei uma coisa que eu tinha medo de relacionamento, não sei por quê. Isso também envolveria, acho que, terapia, né? Ou não. Mas nunca quis me relacionar e foi uma das melhores coisas da minha vida. Tanto no relacionamento, até mesmo no pessoal, no trabalho e tudo mais. A minha união com ela parece que as coisas só evoluíram. E só está evoluindo com o passar do dia. Admiração é um ponto muito forte, né? Eu acho que todo relacionamento é uma admiração e dá pra ver a admiração que um tem pelo outro, isso é muito legal de ver. E mesmo sem ter te conhecido, às vezes nos bate-papos com a Aline eu falava um pouco sobre você, né? Dentro, obviamente, do cabível ali, mas era legal porque você percebe essa admiração, né? Isso é uma coisa muito legal. É, Aline, baseado no que você tem visto por aí, né? Principalmente na área da psicologia, que a gente tem contato com muita gente e tudo mais. A admiração das pessoas vem diminuindo, né? Qual que é o segredo, na sua visão, de manter a admiração em um relacionamento de longo prazo? Eu acho que primeira coisa é enxergar a pessoa como uma pessoa. É porque a gente tende muito a projetar no nosso parceiro o que nós queremos que ele seja. Então, eu sonhei que eu ia casar com um homem que fizesse tudo pra mim. Eu sonhei que eu ia casar com uma mulher que fizesse o que eu quero. Mas a pessoa que tá ali com você, ela é uma pessoa. Então, a gente perde a admiração quando a gente deixa de ver a pessoa como pessoa. É quando você começa a enxergar as diferenças como uma oportunidade de até você mudar, de você aprender com outro, você passa a admirar aquilo que você não é. E eu falo pra ele que as principais coisas que eu admiro nele são coisas que eu não sou e que eu luto muito pra ser. Eu falo pra ele que eu acho ele uma pessoa muito bondosa, que ele sempre tá ali disposto a ajudar o outro. Ele é uma pessoa muito comunicativa, muito aberto, muito sociável, né? Eu tenho o meu lado sociável, mas ao mesmo tempo eu tenho um lado muito antissocial. Então eu Quem não, admiro né? muito, né? Quem não? E eu admiro muito isso nele. São coisas que eu não sou, né? São coisas que eu não tenho em mim. Então eu acho que a admiração vem também de valorizar o outro por aquilo que você não faria, por aquilo que você não seria, ao invés de querer lapidar para o outro ser como você. Show.
Léo, posso chamar você de Léo? Pode ficar à vontade. Ô, Léo, uma coisa que também eu considero bem comum nos relacionamentos, e eu vejo, é que depois que o homem casa, ele dá aquela acomodada, né? Ele dá aquela sentada no sofá e, né? Já conquistei, casei, tô de boa aqui, tranquilo. Pra manter um relacionamento bacana, qual que é o segredo, cara? O que você faz pra não deixar isso acontecer? Ah, isso aí acho que só eu mesmo consigo. Brincando. Mas em questão de acomodação, eu vejo que é muito ruim. Muita gente casa assim, eu percebo assim, olhando visualmente, que as pessoas se acomodam, aí não faz mesmo exercício físico, não nem sequer caminha, nem nada, fica lá, fica no canto dela jogando videogame, nos seus momentos de hobby. Mas eu vejo assim que nem, tanto que eu e ela tá até fazendo um Muay Thai junto, como a gente fala de a gente sempre tá junto, assim, não é uma obrigação, mas a gente sempre tá focando também em questão de manter os exercícios físicos, focar na saúde e tudo mais. E não deixar uma coisa que foi até legal, acho bacana falar, que esses tempos eu comprei flores para ela. Legal. E foi um senhorzinho que vendeu para mim lá na floricultura. Aí eu falei, tô comprando para minha esposa. Aí ele falou, casou faz muito tempo? Eu falei, não, casei em outubro agora, né? Aí ele falou, então vocês estão namorando ainda. Ele falou, eu também, ó. Tô, acho que 30 anos, ele falou, 40 anos, e tô namorando. Então, acho que esse é o foco, é sempre focar que você está namorando, não é que você casou, que é, estabilizou ali, sabe? O amor continua, então esse é o maior foco. Sempre focar no namoro, né? Sair, dar Legal. presente. É uma frase que ele fala assim, que o maior medo dele quando ele era solteiro era entrar num relacionamento e ficar exatamente como pessoas que ele conhecia que ele não admirava. Falava, nossa, mas a pessoa deixou de sair, essa pessoa deixou de fazer aquilo que ela gostava, essa pessoa só faz o que a namorada ali quer que ele faça. É uma coisa que ele traz muito para a relação e eu acho muito legal de não estagnar. Então, sempre tentando buscar coisas novas, coisas diferentes pra gente fazer, não deixar cair na rotina. E ele tem muito, uma frase que ele sempre fala: eu não sou como todo mundo. Eu quero ser diferente. Então, eu acho que você ter esse pensamento de que você quer ser melhor do que você vê e não admira é muito legal também. Isso é muito bom. E dentro das profissões diferentes que vocês têm, né? Eu acho que o time de atendimento com o time de você fazer um projeto deve ser uma coisa maluca, porque a gente sabe como é desgastante, né? Imagino que você também pegar um projeto, encabeçar um projeto, pensar em todos os detalhes, desde da impermeabilidade do solo até, sei lá, onde o sol vai bater, é um negócio que deve deixar maluco. Como é que dá para conciliar isso e conciliar uma vida matrimonial boa com essas profissões que são extremamente desgastantes? Olha, eu acho que eu respeito. Você tem que respeitar muito o espaço do outro, porque inclusive nós dois trabalhamos em casa. Caramba. Os dois. Então, ele tem o computador dele, eu tenho o meu escritório em casa para os atendimentos, e tem dia que a gente não se vê. Tem dia que a gente não consegue conversar. Os nossos horários de almoço, às vezes, não é junto. A gente passa o dia todo em casa sem conseguir sentar e conversar 5 minutos, às vezes, pela correria. Mas é legal que tem muito respeito. Eu sei que quando ele tá trabalhando é o momento dele. Quando eu tô trabalhando também, ele faz as coisas dele, mas sem interferir no meu trabalho, no meu atendimento. Então, eu acho que tendo respeito, dá para conciliar de boa. E um adendo aqui, o legal também é que quando a gente finaliza, a gente sempre conversa, né? Quando a gente finaliza as atividades, a gente não foca mais em trabalho. Então é o nosso momento. Então tem momentos como a gente finaliza um pouco mais cedo, ela às vezes atende um pouco mais, mas quando a gente tem aquele tempo mais cedo assim, a gente desliga. Eu ainda tento melhorar um pouco nisso, que eu ainda fico envolvendo um pouco de trabalho, converso com ela, mas são as melhorias diárias, né? Mas a gente sempre foca nisso, de desligar e focar na gente, que é importante. Isso eu acho que é um dos pontos talvez principais, né? É separar a vida profissional de vida pessoal e muita gente não consegue fazer isso, né? Trabalhar em casa é uma coisa que eu falo por mim. Quando eu faço home office, eu trabalho mais do que trabalho na empresa. Porque você fica, por algum motivo, né? O Gabriel tá fazendo assim com a cabeça também. Por algum motivo a gente, sei lá, talvez foque mais, não sei o quê.
É, uma das coisas que talvez seja um dos principais pontos que dão divergência é quando as pessoas estão cansadas e parece que elas baixam um pouco a tolerância, né? Eu acho que trabalhando ambos em casa, com esse ritmo que vocês acabaram de falar, deve ser diferente. Como que funciona uma mediação de conflito entre duas pessoas? Porque apesar da Aline ser psicóloga, sua esposa, e às vezes a paciência está curta. Como é que funciona a mediação de conflito num relacionamento saudável? E aí? Olha, Eita! a gente tem uma ótima percepção de conseguir ver no outro quando ele não tá legal. Então, o Léo, ele é muito brincalhão e tranquilo. Então, quando ele já tá falando de uma forma mais curta, sem se estender, ou muito direto, eu já sei que ele não tá legal. Aí eu já falo pra ele, você não tá legal, depois a gente conversa. E ele é a mesma coisa. Eu acho que você tá estressada, aconteceu alguma coisa, depois a gente conversa. Então a gente dá uma pausa, não se fala naquele momento. Ele vai fazer as coisas dele, eu faço as minhas coisas, a gente dá um tempo, cada um pra si, e quando melhora a gente conversa. E muitas vezes a gente fala o que aconteceu, aconteceu isso, não tava legal por aquilo, ou quando a gente não entende o que aconteceu, só deixa pra lá e vida que segue. Então, dá uma afastada. Dá uma afastada porque tanto a profissão dele quanto a minha, a gente se estressa, não tem como, é impossível. Ele resolve o problema, eu resolvo o problema também. Então, tem hora que você tá muito cansado. E no seu ponto de vista, Léo, como é que funciona? Envolvendo na parte de trabalho, foi o que ela falou mesmo, até mesmo na gente. Todo relacionamento tem discussões, tem os conflitos e tudo mais. Como ela disse, a gente dá aquele tempo um pro outro, para dar aquela respirada, porque a gente sabe que qualquer ser humano, na hora da raiva, vai falar coisa que não deve. Mas um ponto importante que eu vejo isso no nosso relacionamento é, por mais que a gente deu esse tempo, não passa daquele dia. Então a gente sempre conversa. Um exemplo, teve uma discussão 5 horas da tarde. Umas 9 horas, 8, assim, a gente conversa, mas a gente nunca deita brigado um com o outro. A gente resolve aquilo naquele dia pra finalizar aquilo e se resolver. E é uma coisa que eu vejo que eu falava, nem ferrando. No começo eu falava, isso foi mais uma ideia dela mesma no começo. Eu falava, não, nem ferrando, quero dormir, vou virar pro lado aqui. Já aconteceu no começo e eu vi que era pior. Porque no outro dia a gente ficava com a cara virada e tudo mais. E hoje em dia não, a gente se esforçar também, focar no próximo. Mesmo alguns momentos você vê que, eu mesmo, eu sei que eu tô certo, mas ceder também, conversar no dia é o melhor ponto, assim. É uma estratégia boa. Eu já vi umas estratégias, né? Assim, eu já vi uma estratégia que um casal falava que eles tinham uma estratégia. Talvez vocês tenham alguma diferente, mas assim, eles falavam o seguinte: a gente vai só sentar para conversar sobre problema numa quinta-feira. Por quê? Tudo que acontecer depois da quinta-feira ou antes da quinta-feira, a gente vai segurar e vai só conversar na quinta-feira, porque talvez não seja motivo para conversar. Talvez seja uma coisa tão simples e tão boba que não vale nem a pena levar uma discussão. Às vezes é só uma coisa de momento, uma coisa, enfim. E na quinta-feira só conversava o que realmente era importante, né? Qual que é a estratégia para deixar tudo funcionando? Né? Assim, tem alguma... a gente vai fazer assim, vai fazer assado, que dá para compartilhar aí, que a gente pode usar no dia a dia? Tem uma até que a gente implementou recentemente, que a gente para e avalia se aquilo realmente precisa de uma mudança. Então, é um problema que realmente vale a pena você sentar e conversar sobre aquilo? Ou você só pode deixar pra lá, ignorar porque é uma coisa pequena e não precisa de conversa? Porque tem coisa que é tão boba. É um exemplo. Coisa de casa, você brigar por coisa de casa. Você não tirou o lixo. Vale a pena eu sentar, conversar e ficar instruindo o outro de que ele tem que tirar o lixo? Ou eu posso só ignorar e seguir minha vida? Então a gente sempre leva pra conversa coisas que incomodam muito um ao outro. Então, assim, Aline, isso aqui você tá fazendo e tá me incomodando demais, a gente precisa conversar sobre isso. E realmente é uma coisa que interfere a nossa vida como casal. Porque é outra coisa que a gente coloca também. Interfere a nossa vida como casal ou interfere a sua vida pessoal porque você se incomoda com aquilo. Porque se você se incomoda com aquilo, às vezes você tem que tratar isso em você, não é no outro. Então, aí eu acho que entra uma parte de respeito também. Eu tô falando isso porque realmente fere
incomoda, atrapalha, ou porque eu não gosto desse comportamento e eu acho que o outro tem que mudar. Então, quando pega nessa parte, a gente sempre... Não, eu guardo pra mim, eu resolvo comigo e eu não levo pro outro. E a gente sempre expõe. Olha, eu agi assim porque você fez tal coisa e me incomodou. Mas eu entendo que é sobre mim e não sobre você. Então, a gente sempre tenta refletir a respeito disso. Então, e encontrar estratégias. É o momento de conversar, não é? Mas eu acho que é uma coisa legal de respeitar. Casamento e individualidade. É uma estratégia que, ainda não, que com o passar do tempo a gente percebe, falando em nós dois, se torna uma coisa natural. Então, esses pontos, eu acho que no começo do relacionamento é bom você sempre ir analisando, conversando. Diálogo é tudo, é a base do relacionamento. Que depois vai Bom, fluindo naturalmente e é o mais importante, a gente se sente uma pessoa normal, né? É um relacionamento normal, que a gente conversa, não tem aqueles conflitos. Quando tem, a gente sente e resolve e vida que segue. Que a vida é assim, né? vida de série, é fato. A vida continua de todo jeito, né? Né? Vocês falaram sobre admiração, né? Ambos aí, sobre seus pontos de admiração. É, qual foi o ponto para vocês que foi uma mudança de chave no sentido de tomar a decisão e falar, pô, essa é a pessoa para minha vida? Porque talvez esse seja uma dúvida complicada de você resolver. Porque, falo por mim, sou solteiro e eu tenho algumas pessoas que eu saio e tudo mais, né? E sai com uma pessoa, aí conheço, fica um tempo, pô, não é o que eu queria, não sei o quê. E a gente acaba é, aumentando certos níveis de exigência ao ponto que se torna inatingível, né? Às vezes até porque a gente não quer se relacionar de verdade. Eu estou falando isso de mim, né? É, dentro desse contexto, em algum momento vocês falaram, não, peraí, de tudo que eu tive de experiência na vida, essa é a pessoa. Qual que foi e o que vocês dão de dica para quem tá nessa fase de falar, cara, é a pessoa, Posso né? começar? Com certeza. Bom, como eu disse, não tive experiência, não queria relacionamento nem nada, mas isso eu vou falar focado em mim mesmo, no Leonardo. Eu senti mesmo, no meu coração, que era a pessoa certa. Antes eu, sendo uma pessoa vazia, solteiro, saía com outras pessoas, não sentia nada. Com ela eu sentia uns negocinhos assim, que quando eu saí, viajei com um amigo meu pra praia, aí nessa ele lá indo pra cima das meninas, e eu tipo, caramba, tô normal aqui, de boa, pensando na linha. Eu falei, ixi, alguma coisa tem. Que legal. Então falando por mim mesmo, foi amor mesmo. Eu senti no meu coração mesmo que era ela. E acertei. Caramba. E você, Aline? Olha, eu acho que foi porque assim, a nossa história não foi tão convencional, porque a gente se conheceu. Ele não queria se relacionar e nem eu. Então a gente ficava de Eu vez tentando em enxugar aqui, ela quando. já. Eu vou explanar. Aí chegou num ponto que ele não queria relacionamento e eu comecei a querer. Então eu queria, só que não com ele. Porque ele não queria, então por que é que eu ia querer com ele? Eu queria. Então a gente ficava a gente ficava, falava, não, foi um erro, né? Vamos parar, vamos parar. Vamos ser amigo, vamos ser amigo. Só que a gente se encontrava, não conseguia e ficava de novo. E assim foi por alguns meses. A gente brigava, parava de se falar, porque assim, por ciúme. Então, porque você conversou com a tal pessoa no rolê, também não vou falar mais com você. A gente sumia. E aí eu lembro que foi numa dessas fases que a gente tinha sumido um da vida do outro, né? Eu não lembro o que aconteceu, mas a gente sumiu, ficou acho que um mês, sei lá, sem se ver, sem se falar, já tinha apagado contato. E vida que segue. Eu lembro que eu tava voltando de uma viagem com uns amigos, e aí ele me ligou e não tinha mais o número. E aí eu atendi, oi, quem é? Ele ficou fazendo gracinha e eu não tava reconhecendo a voz. Aí pelas gracinhas eu falei assim, é o Leonardo, né? Aí ele ficou me chamando pra sair, eu falei, não, não vou. Não fui, porque tava tarde, falei, não vou, deixa pra lá, melhor não. Aí eu pensei, tá superado, nossa, nem penso mais nele, tá de boa. Aí passou uma semana, eu tava com vontade de sair, eu falei, vamos sair, chama o pessoal, vamos sair, né? Porque os amigos já eram todos os mesmos. Aí a gente saiu. Aí eu falei, tá tranquilo, superadíssimo. Fiquei com ele. Falei, ai meu Deus, eu não vou esquecer esse menino nunca. Então ali eu falei, olha, é um problema. Eu fiquei um mês afastada e ainda
consigo gostar dele. Eu falei, então acho que é um problema mesmo. Tudo arquitetado. Literalmente. É, O Gabriel fazendo assim. Ai, vamos lá. Você falou num ponto interessante, né? A parte de ciúmes. Os ciúmes, eu até brinco com algumas pessoas, eu falo o seguinte, ciúmes parece um câncer. Se você não corta, ele vai crescendo, corroendo. E os ciúmes é uma coisa muito louca, porque você constrói cenários imaginários na sua cabeça, coisas que não existem e possivelmente nunca existirão. E a pessoa vive como se aquilo fosse uma realidade, né? Como que vocês lidam com isso? E qual conselho vocês dão, né? Cada um do seu ponto de vista, para quem é muito ciumento. olha, trata, porque muito ciúme não é normal. No começo do namoro, a gente tinha bastante ciúme, eu tinha bastante ciúmes, mas também por traumas, experiências de vida minha, né? Lá do meu passado, não comigo, do meu passado, assim, eu venho de pais separados. Mulher que tem pais separados e vai se relacionar, façam terapia. Façam terapia, porque a gente pega aquilo pra Sofri um gente. pouquinho. A gente, só que eu tinha consciência, então quando eu tinha o ciúme, eu chegava nele e falava assim: não é você, sou eu. Não é você que tem que mudar, sou eu. E eu fazia terapia para tratar essa questão do ciúme. É porque eu não tinha ciúme de achar que ele ia me trair, eu tinha ciúme de achar que ele ia me largar e ir embora da minha vida. Aí que entra a filha de um pai separado da mãe. Caramba. Né? Pra filha, o pai não foi embora da vida da mãe, foi embora da vida da filha. Então ela leva aquilo como um abandono. E ela vai transferir isso pro relacionamento se ela não tratar. Então eu entendia que era comigo e tratei em terapia. E hoje em dia a gente leva o ciúme muito na brincadeira. A gente faz piada, a gente faz brincadeira, né? E a gente sabe separar, olha. Realmente tem alguém ali que está desrespeitando o nosso relacionamento. Então, realmente tem uma pessoa ali que tá dando em cima de você. Olha, tem uma pessoa ali que tá com brincadeiras que não são legais. É real. Agora, tudo aquilo que é da nossa cabeça, a gente leva isso com muito como brincadeira. A gente faz piada. Então, a gente leva numa boa. Então, inclusive, a gente já pregou peças, a gente pregava peças nos nossos amigos, chegando e falando assim, ai, nossa, vamos lá, né? Eu vou ser o fulano. Nossa, a gente pregava um monte de peça nos nossos Aí amigos. se algum fala assim, vamos. Eles Eu faço sofreram, Muay viu? Thai. Eu faço mais tarde. Ele brinca com isso, ó, eu faço Muay Thai. Mas também tem a parte do processo também, né? No começo do relacionamento tudo é uma novidade, a gente sempre tem... Tipo, não conhece a pessoa 100%, né? Até hoje a gente sempre tem muito a aprender com eu, no caso, com a Aline, mas o processo mesmo, o tempo, assim, vai amadurecendo o relacionamento. Eu falando, chega a ser engraçado, né? Quando eu converso com alguns amigos meus que eles eram tudo namorava e eu era sempre solteira, e hoje eu paro pra pensar assim, tipo, eu dando conselho pra eles porque eu fui o único que casei, eles ainda, agora eles que estão na vida noturna, mas eu vejo que com o tempo, assim, o próprio relacionamento vai amadurecendo automaticamente também, com o tempo. Legal. Vocês falaram que tem muitos amigos em comuns, né? Amizades, elas às vezes são uma bênção, às vezes é uma maldição. Tem algumas amizades que, meu, é melhor ter, não ter, né? É, como que vocês equilibram o quanto que uma amizade pode acabar influenciando esse relacionamento? Porque a gente acaba vendo, né, por vivência, por amizades que a gente percebe, que tem amizades que são aquele famoso isqueirinho, né? Que vê um problema que é botar mais fogo ainda pra ver se dá incêndio. Como que vocês lidam, cada um do seu ponto de vista, sobre isso com esse tipo de situação? Porque deve acontecer alguma coisa, uma hora ou outra, alguém fazer um comentário, alguma coisa assim. Como que vocês resolvem isso? É, eu já corto o mal pela raiz, eu não dou liberdade. Então, quando alguém tenta se envolver no nosso relacionamento, a gente já tesoura e fala, não se envolve. Boa. Então, a gente foca muito nisso. Então, nossos amigos respeitam muito a gente, nosso espaço. Eles não se envolvem. Tem umas brincadeirinhas uma vez ou outra que a gente também às vezes releva. Uhum. Mas quando a gente sente assim que é um isqueirinho, que tá querendo prejudicar, eu e ela, quando é um exemplo bem específico pra mim, a gente já
já fala, ó, não tô gostando, a pessoa já se toca e se não gostou também, vai embora. Bem isso. Porque a gente é que sabe da nossa relação e se você não cabe na nossa vida como dois, então você não cabe na nossa vida. A gente é muito assim. A gente sempre fala que onde não cabe o meu marido, onde não cabe minha mulher, não me cabe. É porque. Por quê? Né, se nós escolhemos estar juntos. Mas também os nossos amigos respeitam também, porque a gente impõe muito esse respeito e a gente não se afasta. Se tem amigo que vai mais para esse lado, naturalmente, geralmente a pessoa acaba se afastando porque não encontra a liberdade que ela gostaria de ter com a gente. Então a gente já levanta ali uma barreira, né, de para se proteger mesmo, proteger a relação, que se a pessoa se sente incomodada, ela se afasta, a gente não afasta ninguém. Fala assim, eu não vou ser seu amigo por isso. Não. A gente leva muito de que a pessoa é assim, é problema dela. A gente não tem que trazer isso para nossa relação. E se ela não tá confortável com a nossa forma de se relacionar, ela pode se afastar. É isso mesmo. Eu penso da mesma forma. Eu acho, eu sempre brinco com isso aí. Teve um menino na faculdade, até eu vou ver se um dia eu trago ele pra cá. Ele trabalha com treinamento, eu não entendo muito bem o que ele faz, mas pelo que eu entendo, ele trabalha com um treinamento não só motivacional, mas aquele treinamento para você falar em público, para você saber colocar a voz e tudo mais, né? E ele fez uma pergunta na sala, né? Porque tava tendo uma aula de psicologia social. Uhum. E ele fez uma pergunta na sala, falou assim, olha, como é que eu consigo focar no meu sucesso sem parecer um vilão? Sem ser um vilão para todo mundo à minha volta? Aí a professora sabiamente falou assim, me desculpa a pergunta, mas assim, entenda, eu só quero fazer uma pergunta para entrar na retórica. Você é bilionário? Aí ele falou, não. Eu falei, então não é problema. Então não é problema, porque o problema é quando você é bilionário, você pode mudar a realidade de muita gente, né? Aí beleza, aí passou, aí a aula seguiu, a resposta dele foi ótima, né? Aí eu chamei ele para conversar ali e falei assim, sobre a sua pergunta, eu tenho uma pergunta para responder sua pergunta. Eu falei assim, quem importa para você? Quem te importa? Quem é a pessoa importante? Aí ele fala assim, ah, minha mulher, minha família. Eu falei assim, eles vão te julgar mal por você querer ter sucesso? Ele falou, não. Eu falei, então o resto que se dane. O resto que se dane. Tem muito de encontro que a gente falou no nosso primeiro vídeo. O resto que se dane, né? Porque se alguém vai te julgar e te olhar e botar juízo de valor sobre seus sonhos, né? Não dá. E aí entra a questão da pergunta que eu quero fazer para vocês. Muitas vezes, né, como casal, até ou como indivíduo singular, a gente tem sonhos que as amizades ou até mesmo as pessoas à nossa volta, às vezes até o nosso cônjuge, não é o caso aqui, mas já conheço pessoas que já me relataram isso, não acredita. Coloca empecilho, coloca dificuldade, arruma uma dificuldade para cada um problema para cada solução que você arruma. Como é que vocês lidam com isso no meio de amizades, familiares, né? Porque, pelo que eu percebo, isso não existe entre vocês, mas como que vocês lidam com isso ou como vocês já lidaram com isso em algum momento? Olha, a opinião de quem tá de fora pra gente não importa tanto. Né? Não falando por ele, mas no casamento, as nossas decisões como casal é sobre eu e ele, ponto. E eu, Aline, procuro levar muito desse jeito também. Então, até onde importa a opinião do outro? Se eu quero uma opinião, eu vou buscar a opinião de quem me importa. Eu converso com ele, eu converso com a minha mãe, a minha irmã. Aliás, são as 3 pessoas que eu converso, porque são as únicas que me importam uma opinião. Né? Então, eu busco, tô pensando nisso, o que que você acha? Né? Então, eu busco esse tipo de opinião, mas sempre a que prevalece é a minha. E nossas decisões como casal é a nossa opinião que prevalece. Então, quando a gente senta para tomar qualquer decisão, é bom para você, é bom para mim, então é bom para os dois. Show. E você, Léo? As palavras iguais. Acho isso, né? Sinergia. Serviços. Recentemente entrou para mim, fiquei muito contente. Vejo os alavancos com o procedimento da vida, né? Fiquei no foco assim de, vamos fazer uma coisinha diferente, vamos para Disney.
fiquei nesse foco. Aí nessa a gente acabou, um pouquinho mais eu, né? Abrindo a boca, conversando com alguns amigos, o povo, vai. E nessa, eu e ela conversando depois com o tempo, também eu conversando muito com Deus, assim, fui analisando, assim, né? E, tipo, as pessoas falam, vai viajar, gasta todo o dinheiro mesmo, vai curtir. É um sonho meu e dela, viajar o mundo, tudo. Mas analisamos entre eu e ela, e o nosso foco foi totalmente outro. Foi um foco mais com o pé no chão e tudo mais, e foi o que ela disse. A opinião que envolve a nossa, é a gente que trilha o que a gente quer para o nosso futuro, né? Isso aí, show de bola. Bom, quem quiser achar um arquiteto urbanista para consultar, como o cara acha você? No Instagram, tem o site também. O Instagram é Drusian Arquitetura. Eu vou botar na legenda. Olha os nomes Drusian com difíceis. Z. Lá no Instagram eu posto bastante coisa também, não só voltado a obras, assim. Eu coloco o meu dia a dia também. Coloco dúvidas, tendências da construção civil. Show. Então, não é só projeto técnico que pessoas técnicas entram e conseguem interpretar, né? Então, eu coloco assuntos também voltados para arquitetura de interiores também, reformas. Então, tem tudo isso. Show. O Tem site qual que é? www.drusianarquitetura.com.br O Instagram também, né? Drusian Arquitetura. A gente vai botar na legenda e botar no negócio lá. Show. Bom, para aquela perguntinha que eu fiz aqui no primeiro vídeo, fazer para vocês dois agora, cada um responde a sua maneira. Pensando numa vida feliz de um casal abençoado, o que as pessoas deveriam saber, que vocês sabem, que se elas soubessem, a vida delas seria melhor? Você. Olha, Vai você. eu vou falar, você vai dar o seu ponto também depois. Enxerga a pessoa como pessoa. Não enxerga a pessoa como uma extensão de você. E, pelo amor de Deus, gente, para de projetar no outro as suas vontades. Ninguém é obrigado a fazer o que você quer. Então, respeita a pessoa. Deixa ela ser quem ela é. É muito lindo ver a pessoa se desenvolver, crescer com as escolhas dela, sem a sua interferência. Até porque quem disse que o seu jeito é o melhor de se relacionar? Quem disse que não é o do outro? Então, e conversem muito. Conversem sempre. E, Léo? Viva a sua vida, o céu é o limite, ignore que os outros falem e foca no que o seu pensamento e o seu subconsciente diz. Que show, show. Cara, agradeço demais você ter aceitado o convite de participar. Agradeço também. Aline, mais uma vez, muito obrigado por ter Obrigada. vindo. Obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. E eu acho que, assim, é muito bacana ver histórias que dão certo, né? E eu acho que tem muita gente aí que vai ver e vai se inspirar com o passar do tempo, principalmente, vão ver que funciona. Isso é muito legal. Obrigada, Parabéns aí Fábio. pela história bonita de vocês, pelo casamento. Obrigada. E muito sucesso pra vocês. Obrigada para todos nós. Vou abrir uma consultoria de casal, hein? Aí, ó, pronto aí, ó, show. Prefiro ficar fazendo casinha. Eu atendo o casal e você constrói a casa, Aí, né? você Tá vai vendo? se casar e já tem a casa. Ó, Ó, já casou, Gabriel? Ainda não, esse ano Aí, vai Esse ano ó. casa, pronto, já tem um cliente aí, Bora ó. lá, Pra terapia construir a de casa. casal e construção da casa. Bora. Gente, muito obrigado. Obrigada a você, Fábio. Valeu, gente. Obrigado, Obrigado. Até a próxima aí. Pessoal, acompanha porque sempre vai ter coisa nova.